Essa semana eu vou falar sobre um outro filme brasileiro que chama As Boas Maneiras. É da dupla Marco Dutra e Juliana Rojas. Para quem não conhece o trabalho deles, eu vou dar uma contextualizada básica. A Juliana nasceu em Campinas, o Marco nasceu em São Paulo, e os dois estudaram juntos na faculdade de cinema na USP. E desde essa época eles fazem filmes juntos. Às vezes eles co-dirigem, outras vezes um monta pro outro, outras vezes um faz o roteiro, o outro dirige, enfim. Mas eles colaboram muito um com o outro. O primeiro trabalho que eles fizeram juntos foi na faculdade e foi um filme chamado Lençol Branco, em 2004. Que foi selecionado para passar em Cannes, na mostra Cine Fondation. Depois disso, eles fizeram outro curta em 2007, Um Ramo, que não só participou do Festival de Cannes, como ganhou o prêmio de melhor filme na Semana da Crítica. Um Ramo foi o primeiro trabalho deles que eu assisti, eu lembro que eu assisti no Curta Cinema. Só um parêntese, o Curta Cinema é um dos maiores festivais de curta da América Latina e é irado e acontece em outubro ou novembro. Eu via muito mais curta antigamente. Eu lembro que eu tava meio cansada do formato de curta porque eu sentia falta das pessoas experimentarem mais. Eu acho que o formato do curta é uma oportunidade tão maravilhosa de você fazer o que você quiser, sabe? E trabalhar a sua criatividade. Eu lembro que eu fiquei bastante impressionada quando eu vi Um Ramo. Eu achei muito bom, muito bem dirigido, tem um ritmo maravilhoso. É um filme que explora bem o clima de suspense, clima de fantasia e de estranhamento. É sobre uma mulher, atuada pela maravilhosa Helena Albergaria, que um dia percebe que tem um pedacinho de ramo, planta, enfim, nascendo assim no braço dela, assim. Aí esse pedacinho, que é tipo um detalhezinho, vai tomando proporções cada vez maiores. Eu não vou falar mais sobre o filme, porque é um filme curtinho, de 15 minutos, tem na internet, vocês podem assistir e é maravilhoso, vale a pena. Eu acho que qualquer coisa que eu disser vai meio que estragar a experiência. Mas o que eu posso dizer é que nesse filme eu sinto que eles formalizaram uma linguagem que ia perpetuar durante toda a carreira deles. Essa linguagem que é meio que formada através de uma mistura entre os elementos do gênero de fantasia e às vezes de terror, e os elementos do gênero de drama, através de um olhar realista. E eu acho que esse pezinho na realidade que eles sempre mantêm, cria uma base ainda mais forte pro clima de terror. Porque eles nunca dão o salto pro faz de contas assim, puro. Eles estão sempre equilibrando uma história bem pé no chão, assim, com questões reais e universais, com elementos do absurdo, do fantástico. Então os personagens, eles se deparam com situações esquisitas, estranhas, só que a maneira com a qual eles lidam com aquela coisa é que é realmente interessante. Colocar os personagens numa situação de estranhamento realça as características dele, faz você entender que tipo de personagem é esse. Eu acho que alguns dos melhores filmes de terror são assim. Acho que A Mosca, Bebê de Rosemary e vários outros filmes do Cronenberg e do Polanski e também do Shyamalan seguem um pouco essa fórmula. Tem até um filme que estava no cinema agora, Um Lugar Silencioso, que eu achei maravilhoso, que também tem um pouco a ver com isso. Mas enfim, em 2011 eles fizeram o primeiro longa, que chama Trabalhar Cansa, que by the way também passou em Cannes, obviamente, na mostra Un Certain Regard. Mas vamos ao que interessa. Essa semana estreia As Boas Maneiras. O filme nasceu de um sonho que o Marco Dutra teve de duas mulheres criando uma criança diferente. E como sempre, o filme também é um comentário social. Ele apresenta um subtexto por trás da narrativa principal. E como sempre, a temática principal se divide em duas linhas paralelas, a do fantástico e a do drama. A belíssima atriz portuguesa Isabel Zoá, a maravilhosa e surpreendente Marjorie Chiano e a feliniana Cida Moreira compõem o quadro de atrizes que vão encarnar essas personagens super ricas e fortes. Tá aí uma coisa que eu acho incrível, assim, direção de atores do Marco Dutra e da Juliana Rojas é sempre impecável. Porque é isso, existe todo um esforço de criar verossimilhança dentro daquela narrativa do fantástico e do absurdo. E isso vem muito através dos atores. O filme começa com Clara procurando um emprego como babá para Ana, que tá super grávida. E que é uma mulher aparentemente abastada e que vive sozinha num apartamento enorme e luxuoso na área de São Paulo. Mas as aparências enganam. Nenhum personagem ali é superficial ou óbvio. A princípio, parece que o filme vai fazer comentários sobre diferença de classe, sobre a natureza múltipla de uma babá empregada e como isso talvez seja uma certa exploração de trabalho, sobre uma jovem mimada pelo pai fazendeiro. Só que não.
Ele não cai em nenhum desses estereótipos. Essas características só estão ali sublinhando uma certa tensão entre todas essas forças e gerando uma base de reflexão muito mais rica. A Clara é contratada pela Ana, sobretudo por uma questão de confiança. E essa relação de confiança vai se transformando em amizade, mas sempre perpassada por um certo clima de sensualidade que vai aumentando até culminar em algumas das cenas mais sensuais que eu já vi no cinema. Sério. E o melhor de tudo é que quando essas duas mulheres ficam juntas, isso não vira uma questão no filme. Ninguém fala sobre isso. A Ana vai passando por algumas coisas estranhas. E aos poucos os elementos do fantástico começam a aparecer. Mas a personagem da Clara não só não julga o que está acontecendo, como está sempre do lado da personagem da Ana. E aí esses acontecimentos estranhos que começam a fugir da capacidade de compreensão dos personagens não são nem tão estranhos quanto a própria realidade na qual eles vivem. E um dos maiores trunfos da dupla é conseguir tratar com normalidade os elementos de fantasia e com estranheza os elementos desses, tipo, corriqueiros. É uma contradição constante que tensiona as narrativas e surpreende a gente. Mas eu não quero falar muito sobre a história do filme porque o suspense é um dos elementos principais dessa história. O que eu quero ressaltar é que, mais uma vez, a direção é magistral. Eles são os tipos de diretores que conseguem criar uma cena quase sensorial e fazem você ter uma compreensão do filme que vai além do racional. Eles conseguem, através da trilha sonora, das atuações impecáveis, dos movimentos de câmera, da composição das cenas, dos cortes, gerar um clima de tensão e de antecipação maravilhosos. Não só isso, como o filme não se restringe ao gênero do suspense. Assim como um filme do David Lynch, por exemplo, a base desse pode até ser o suspense ou o estranhamento ou o fantástico, mas ele abrange um escopo muito maior de emoções. Por mais que os elementos do fantástico gerem situações exageradas, isso de forma nenhuma significa que o filme não trate de questões muito reais, como o preconceito, a diferença de classe, o racismo e, sobretudo, a incompreensão pelo que é diferente. Além de conseguir trazer uma relação linda de amor entre duas mulheres e também explorar um pouco o sentimento da raiva contida. Os filmes de terror e de ficção científica, na verdade, são alguns dos maiores comentadores da realidade, das estruturas sociais, ou então do modo de lidar com o desconhecido, ou enfim, da nossa incapacidade de lidar com aquilo que é diferente. Tem um crítico antropólogo francês chamado René Girard que criou toda uma teoria em torno do bode expiatório na cultura e, enfim, na sociedade humana. O bode expiatório seria tipo uma vítima inocente que, num grupo de homens assolados por rivalidade e por disputas, consegue unir o grupo contra ele. Então, em geral, aquele que é diferente é um bode expiatório para juntar todo mundo por uma causa, que em geral é tipo um linchamento, ou enfim, a exclusão dessa pessoa. O aspecto de contos de fada do filme pode ser sentido através da iluminação, do cenário, que por exemplo exibe uma lua cheia enorme, artificial, da trilha sonora, e também através dos grafismos nas cartelas iniciais, bem arredondadas e rebuscadas, que nem é típico nas fábulas. Apesar do gênero de terror e de suspense serem os principais, eles não têm medo de usar aspectos de outros. E nesse filme, eles eventualmente chegam no musical. É bem sutil, não é o tempo todo, e só começa a acontecer bem lá no meio do filme, quando o filme assume completamente o lado fantástico dele. Depois dessa quebra mais formal, é como se o filme estivesse dizendo assim: ó, segurei sua mão até aqui, espectador, mas agora vai sozinho. Tu já sabe pra onde eu tô te levando. Além disso, no meio do filme tem um flashback que é contado através de desenhos, o que acrescenta ainda mais uma camada de possibilidades narrativas para essa verossimilhança. O título do filme parece trazer uma reflexão sobre hipocrisia. É como se estivesse denunciando uma certa falsidade ou artificialidade na educação exagerada, nesse status social que geralmente está associado às boas maneiras. A etiqueta em geral faz parte daquilo que você espera de pessoas de classe alta, por exemplo. Mas esconde por trás disso a intolerância ou o preconceito, que muitas vezes não são nem ditos, mas que são sentidos. E eu lembro que quando acabou o filme eu pensei, caramba, que filme bom. Mais um filme brasileiro excelente, que sabe muito bem usar as ferramentas dos gêneros cinematográficos para contar uma história delicada, de drama, amor, dedicação, abandono, incompreensão, raiva. É muito bem dirigido e, se por nenhum outro motivo, assistam pelas atrizes que estão maravilhosas. Assistam As Boas Maneiras no cinema.